Olá você, está no ar o nosso podcast, está na pauta, abraçando a toda a nossa grande audiência. E hoje vamos falar de cidadania, vamos falar de política, vamos falar da necessidade de o Brasil se entender institucionalmente. Nosso convidado é um ex-procurador-geral da Fazenda, aliás, ex-procurador-geral do Estado, procurador da Fazenda Nacional, Djalma Pinto, ele é uma espécie de um grande lutador pela cidadania. Você seja bem-vindo. Deixa eu passar aqui para o Ervelt para apresentar o nosso convidado, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto. Ervelt, um abraço. É isso mesmo. Satisfação tê-lo aqui no nosso programa, Djalma. Traduzindo aqui o Djalma em poucas palavras, né? Ele é um advogado especialista em direito eleitoral e o homem está fazendo uma releitura da história no Brasil, né? Ele está concluindo um livro sobre a problemática da história do Brasil contemporâneo. Então, esse é o Djalma Pinto, procurador, como você bem falou, da Fazenda Nacional e ex-procurador-geral do Estado do Ceará. É verdade. E o doutor Djalma já escreveu vários livros, é um grande jurista de conceito nacional e internacional e que escreveu vários livros, um deles que eu quero citar aqui sobre a questão da ficha limpa. Doutor Djalma, é muito bom tê-lo aqui. O Brasil tem jeito, doutor Djalma Pinto? O Brasil realmente precisa de alguns acertos para ele despontar e ser o grande país que está vocacionado para ser. Para tanto, nós precisamos reexaminar a educação para a cidadania, qualificar as pessoas para o exercício do poder e propagar aquilo que a Constituição exige, que é a solidariedade. Lá no artigo 3º da Constituição está dito que o objetivo da República é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Agora, não é só o que a Constituição... Está escrito. Está escrito. Agora, mas não está na prática. Pois é, o desafio dessa geração é como vivenciar na prática aquilo que é o sonho do Constituinte. Então, a primeira coisa, você tem que trabalhar, a partir da infância, a ideia da solidariedade. O que seria a solidariedade? Que foi uma definição de Adam Smith. É você, como pessoa, se colocar no lugar do outro para sentir a sua dor. É resiliência. Em última análise, quando a sociedade conseguir que cada integrante, seu integrante, cada um das pessoas que a integram, compreender isso e vivenciar isso, aí você vai ter excelentes governantes que vão aplicar corretamente o dinheiro público, que vão melhorar o transporte coletivo. Basta você, por exemplo, andar num ônibus muito espremido, igual sardinha. Por que isso acontece? Porque aquelas autoridades responsáveis pela condução desse serviço não vão andar no lugar do passageiro. Se você, como gestor da coisa pública, se colocar, por exemplo, quando for para o hospital, não tem o remédio, não tem o médico mal assistido, se colocar no lugar daquele paciente, aí você vai trabalhar buscando eficiência. Aquela história, sentir na pele. Sentir na pele a dor de quem está suportando aquela sequela. Doutor Djalma, o senhor tem um projeto, aliás, que leva discussão de cidadania para os jovens, para os estudantes nas escolas de Fortaleza. Eu lhe pergunto, o problema maior do Brasil é a corrupção ou é o patrimonialismo? Ou a corrupção e o patrimonialismo caminham de mãos dadas? E caminho de mãos dadas. Por quê? Porque ninguém se preocupou em formar a pessoa para ter grandeza de espírito, para ter espírito republicano. Você, para conquistar uma democracia de longo prazo, você precisa trabalhar a ideia do republicanismo, de pensar na coisa pública sempre... O que é o republicanismo? É a ideia de você ter o poder como um instrumento de servir a coletividade. Não usar o poder para se beneficiar. Isso tem que ser trabalhado a partir da escola do ensino fundamental. Onde é que o Brasil se perdeu nisso, doutor? O Brasil se perdeu no curso do tempo, porque você nunca teve um gestor como Abraham Lincoln, como Thomas Jefferson, como esses pais da República, da nação americana, os pais da pátria. Nós nunca tivemos essas pessoas. As pessoas que exerceram o poder no Brasil, honrosíssimas exceções, sempre se preocuparam com o quê? Com a manutenção do poder para a satisfação do seu interesse. Exemplo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é o maior ditador que o Brasil já teve. Desde 1930 até 1945. Quem
falasse qualquer coisa contrariando o seu interesse, ia ser preso. Raquel de Queiroz foi presa aqui no Corpo de Bombeiros. Ele não aceitava. Engraçado do Brasil, me permita, doutor Djalma, interrompê-lo. O Brasil fala muito do regime militar. A partir de 64 foi uma quebra, uma ruptura, foi um governo autoritário. Se depois um presidente eleito, aliás, um vice-presidente eleito numa chapa, o presidente foi o presidente Jânio Quadros, mas se esconde Getúlio. Getúlio foi ditador, inclusive enviou a mulher do Carlos Prestes, que era uma judia, para morrer lá nas câmaras de gás dos nazistas. É interessante o Brasil. A história brasileira cultua Getúlio, que foi um ditador, inclusive, que prendeu e que conspurcou as liberdades democráticas. Esse é um ponto que precisa ser restabelecido na nossa história. O Getúlio, ele é tido como pai dos pobres. Ele era ministro da Fazenda do Washington Luiz. Hoje, uma eleição, ele foi derrotado pelo Júlio Prestes, em 1930. E Oswaldo Aranha e outros, Góes Monteiro e os tenentes que foram lá de 1922, esses caras deram golpe de Estado. Os militares aderiram à cúpula do Exército, lá no Rio de Janeiro, prenderam o Washington Luiz e levaram lá para o Forte de Copacabana. Quem era que estava no carro que foi conduzir o presidente deposto? O Costa Silva, o então tenente Costa Silva. Que depois seria presidente. Ou seja, do regime. O Getúlio Vargas, ele consolidou uma cultura de golpismo no Brasil, de 1930, que veio repercutir em 1964. 64 nada mais é do que um alongamento com outro protagonista, uma consequência da Revolução de 1930. O Estado de São Paulo fez uma rebelião em 1932, uma revolta dos paulistas, para restabelecer a Constituição que tinha sido soterrada por Getúlio Vargas. Infelizmente, eles não tinham aeronaves e a Força Aérea jogou bomba lá em cima dos paulistas, mas foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo, foi um grande marco da cidadania brasileira. Aí você diz, onde é que o Getúlio Vargas não é reconhecido como esse homem que muita gente propaga ser? Lá em São Paulo, não tem nenhuma avenida grande de São Paulo com o nome Getúlio Vargas. Djalma, o senhor está revisitando, digamos assim, a história do Brasil, inclusive escrevendo um livro sobre a história contemporânea nacional. Então, eu queria aqui voltar no tempo e trazer uma frase que é muito dita, né, no Brasil hoje, é que o Brasil não tem jeito pela própria forma como nós fomos colonizados, né? Nós fomos ocupados por pessoas, né, de baixa qualificação. Isso é verdade ou é um mito? É verdade. Muitas pessoas que vieram para cá, elas não tinham essa grandeza de espírito, não tinham a boa formação que é necessária para que um povo alcance prosperidade, para formar uma sociedade menos egocêntrica. Você teve o Brasil, por mais de 3 séculos, convivendo com a escravidão. Não existe lição mais amarga para uma sociedade mais deletéria do que você não ter essa opção de se colocar no lugar do outro. Você imagina, o cara que era dono do escravo, o negro, ele era trazido na marra para a América, para o Brasil. E sem saber onde é que ele ia, como ele ia, sabia que ele ia ser muito maltratado, mas não sabia nem para onde ele ia. E você imagina que esses, que eram os transportadores, os traficantes de escravo, eram os caras que tinham a maior opulência dentro da sociedade brasileira. Aí você criou uma sociedade extremamente egocentrista, sem noção alguma de solidariedade, sendo comandada por pessoas com esse perfil. Pessoas que chegaram aqui, enriqueceram, evidentemente, que foram traficar escravos, enfim, uma sociedade que não tinha uma infraestrutura, vamos dizer assim, moral para ter um protagonismo muito grande entre as nações. Agora, o desafio nosso, não adianta, é fato consumado. Nós temos uma cultura de ausência de solidariedade, uma herança. O nosso desafio é formar futuras gerações com um perfil que tenha compromisso com a coisa pública, respeito à coisa pública, desestimular esse assalto, esse patrimonialismo que você coloca, Renato, muito bem. Como romper isso? Aí eu digo que é a partir da infância, com uma conscientização de professores, de familiares, dos veículos de comunicação, uma mídia
institucional, essa propaganda que o governo podia gastar o dinheiro, fazendo com que as pessoas fossem estimuladas a respeitar o patrimônio público e a serem mais solidárias, evitando, por exemplo, essa triste constatação de ninguém poder andar na rua sem ter a perspectiva de ser assaltado. Agora, como é que a gente pode vencer isso, doutor Djalma, com todo o apreço ao seu otimismo quanto ao Brasil? Alguém morre na rua porque alguém toma um celular. O presidente da República diz que quem assalta, quem rouba um celular não pode ser preso. Quer dizer, se normatiza no Brasil o pequeno roubo, como se o pequeno roubo não gerasse o grande roubo. Como é que se resolve essa equação? Nós temos um país em que as nossas escolas não colocam, infelizmente, os nossos estudantes em patamares para ganhar, inclusive, vencer na vida. Quer dizer, a pesquisa atual mostrou que o Brasil está nas piores posições de português, de ciência, de matemática, etc, etc. Nós temos as nossas instituições extremamente mal avaliadas. Saiu uma pesquisa agora do Datafolha que avalia mal o Congresso, que avalia mal os partidos, que avalia mal o Supremo Tribunal Federal, e o próprio presidente da República comemora a indicação do seu ministro da Justiça, dizendo em alto bom som que diz: eu coloquei um comunista no Supremo Tribunal. Isso aí é um desafio que a sociedade tem que vencer. Nós temos que formar pessoas mais qualificadas. Eu nem sei se o ministro Dino é comunista, mas essa frase é do presidente Lula, que diz o seguinte: nós colocamos um comunista no Supremo. Eu não sei o que Às vezes isso ele quer disse aí para afrontar, né? Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, eu não sei, porque é tão extemporâneo esse negócio de comunismo, é tão fora da realidade. Quer dizer, o comunismo está tão fora do esquadro, e que o presidente se vangloriar de ter colocado um comunista no Supremo. Eu nem sei se o ministro Dino, que foi aprovado lá na sabatina, ele se auto-intitula comunista. Enfim, essa frase é do presidente Lula. Em primeiro lugar, o comunista mesmo, você tem na Coreia do Norte, você tem... na China já não é comunista, a China é um capitalismo de Estado. Com certeza. O comunista burocrata foi aquele do tempo do Mao Tse-tung, lá na União Soviética, países que faliram, que os estudiosos consideram comunistas burocratas. Hoje, o capitalismo prevalece, você teve a queda do Muro de Berlim, aí você constatou para onde as pessoas foram, para a Alemanha Oriental, ou o pessoal da Alemanha Oriental comunista saiu todo mundo de lá, todo mundo não abandonou a parte da Europa lá que estava na cortina de ferro. Isso é a prova inequívoca que qualquer pessoa de bom senso pode constatar que o comunismo é inviável, ele é gerador de pobreza e não assegura a prosperidade para nenhum povo. Agora, o desafio que o Brasil tem, nós pelo menos já constatamos que precisamos de presidentes, de pessoas que comandem o nosso destino, pessoas mais qualificadas, com visão mais abrangente do mundo e que se inspirem em governantes que levaram as suas nações à prosperidade. Você tem um exemplo, por exemplo, do Nelson Mandela. Muita gente questiona o Nelson Mandela em relação à governança da economia lá da África do Sul. Mas o Nelson Mandela é um exemplo de pessoa que foi torturada, que foi presa por mais de 2 décadas, e quando saiu do poder, não foi hostilizar ninguém, buscou uma conciliação no seu país e hoje é uma referência para o mundo em relação à paz, para a garantia da paz na sociedade. Então, no nosso caso, nós vivenciamos, depois da Revolução de 64, nós tivemos um apagão. Aliás, durante a Revolução, você teve Revolução de 1930, até o Getúlio Vargas ficou até 45. Vai ter gente dizendo que o senhor está propagando uma revolução. Tem gente que diz que foi um golpe, que foi enfim, foi uma revolução, um golpe militar, foi uma ditadura que teve eleições. Mas o fato é preciso analisar esse contexto, né, doutor? Mas o fato é o seguinte: não houve eleição direta. Os militares, com o apoio do Carlos Lacerda. Eleição direta só para deputados. Né? Carlos Lacerda, Adhemar de Barros e Magalhães Pinto foram os protagonistas civis da Revolução. O Castelo Branco e outros militares, os protagonistas militares. O fato histórico incontestável é que
os militares passaram 20 anos no poder sem permitir que o povo elegesse o seu respectivo presidente. E quando foram... Um regime autoritário, então. Com regime autoritário, sem liberdade de expressão, quando foram entregar o poder, entregaram o poder para quem? Para José Sarney, o pai do fisiologismo da nação. Então, esse débito os militares têm para com a sociedade brasileira. Isso é inegável. O que é que nós temos que fazer? Nós temos aqui esquecer essa fase amarga, seja da ditadura de Getúlio Vargas, o ditador mais longevo da República, seja a fase dos militares que não permitiram que o povo escolhesse os seus governantes para comandar a nação. Então, o que é que nós temos? Nós temos como consequência, além do apagão que foi por 20 anos, a entrega do poder para um fisiologista que foi estabelecer uma forma de governança que era o toma lá da cá. Entrega ministério para Jader Barbalho, entrega de ministério para Renan Calheiros e outros personagens. Continua, né? Que agora estão sendo ainda recolocados no poder numa forma de governança tipicamente indigente, que não garante o que é prosperidade. Djalma, nos últimos anos, quem tem percebido foi um forte crescimento, né, das decisões judiciais interferindo na política, né? Há quem diga que houve um crescimento aí substancial do chamado ativismo judicial. Na sua opinião, por que isso tem ocorrido? Pela fragilidade do parlamento. Você tinha uma revista Congresso em Foco, que ela tinha colocado numa época aí, há uns anos atrás, mais de 230 e tantos deputados denunciados, indiciados ou acusados de prática de crime perante o Supremo Tribunal Federal. Claro, se você está acusado e o cara vai julgar você, você não tem moral para tomar uma posição mais contundente em relação a eles. Então, houve uma hipertrofia do Poder Judiciário brasileiro que, nesses próximos 10 anos, com o novo parlamento, com esses senadores que chegarão, aí nós vamos ter um reequilíbrio. A partir de quê? De mudança na Constituição, estabelecendo, por exemplo, um mandato. O futuro ministro, que vai tomar posse, ministro Dino, quando ele era deputado, ele tinha essa ideia de estabelecer mandato para os membros do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal. E é muito importante isso, por quê? Porque quando você fala no ativismo, onde é que fica bem configurado o ativismo? Quando a Suprema Corte Brasileira, ela produz norma de conduta. Verdade. O juiz, ele não foi votado pelo povo, então ele não pode ser legislador ativo. Ele pode ser um legislador para retirar a eficácia da norma tida por o Congresso agora acabou de derrubar o veto, aliás, vários vetos do presidente foram derrubados, inclusive do marco temporal, que vai de encontro a uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que há quem diga que o Supremo extrapola nessa decisão. Qual é a visão do senhor? Quer dizer, o Brasil precisa voltar para cada qual no seu quadrado? Quem é eleito é o Congresso, quem representa o povo é o Congresso, não o Supremo. O Supremo tem sua importância, mas há uma discussão, inclusive, sobre 11 Supremos, ou um Supremo. O Supremo é um órgão colegiado e não um órgão individual de cada um dos ministros dando decisões pessoais, monocráticas. Como é que o senhor avalia isso? O Supremo ficou exposto, ele tomou decisões que realmente vão refletir, posteriormente vão ter consequências. Primeira consequência, a forma de investidura. Você tem que assegurar um protagonismo maior para o cidadão. Nenhum cidadão pode impugnar o nome de quem é escolhido. Você, como cidadão, você pode impugnar o nome do candidato a prefeito, a governador, a presidente da República, você pode dar notícia de inelegibilidade e o cara ser excluído do processo eleitoral. Você, em relação à escolha de está na lei atual. Está na lei, lei vigente. E você, em relação ao ministro do Supremo, o presidente indica o seu advogado, indica um cidadão terrivelmente evangélico, e o povo fica lá, ele vai lá, faz aquela sabatina e tal, e o povo não tem nenhum protagonismo em relação a isso. Agora, onde é que tem mais problema? Onde é que fica mais configurado o problema? Que o ministro do Supremo, como todo integrante do Poder Judiciário, ele tem a prerrogativa da vitaliciedade. A vitaliciedade para quem é legislador, ela é incompatível. Você tem a vitaliciedade para você ser julgador, para você ter aquelas prerrogativas das garantias para você ficar imunizado em relação a qualquer retaliação, para você ter a independência, para você ter a sua liberdade para atuar como magistrado. Agora, quando você assume o protagonismo, além de julgador, você é também legislador, elaborador de norma, aí fica o super soberano do poder.
Você tem que ter uma reação. Aí você diz, como é que harmoniza isso? Se o Senado cumprisse bem o seu papel. Você tem a garantia na Constituição, uma lei de 1950, que o Senado ele pode julgar, processar e julgar qualquer ministro do Supremo. Claro. Você tem o impeachment. Já o Brasil consagrou 2 impeachments de presidentes, mas nunca tem quantos processos de pedido de impeachment foram apresentados no Senado da República e todos engavetados, não foram nem processados. Dos ministros. Dos ministros do Supremo. Então, isso significa o quê? Que a legislação em vigor, ela é perfeita e acabada. Agora, o que é que precisa a nação? Colocar no parlamento, na soberania popular, como consequência da soberania popular, os eleitores colocarem pessoas que tenham compromisso em fazer cumprir a vontade do povo. Seja lá no Senado, seja nos municípios. Nós vamos ter eleição municipal para o ano. O eleitor, que é o soberano do poder, deve escolher pessoas que tenham compromisso de realizar política pública voltada para a satisfação do interesse coletivo. Djalma, eu queria falar sobre um tema importante também agora, chamado segurança jurídica. Pegando como exemplo, recentemente, a votação da revisão da vida toda, né? Foi votado pelo Supremo Tribunal Federal e foi admitido que era possível de se realizar a revisão da vida toda, né, dos aposentados. E vamos ter uma nova composição agora do Supremo, né? E um dos ministros apresentou um pedido de destaque. A votação foi feita no plenário virtual. Vai ter que ser votado novamente, né? E de forma física, né? E cai por terra toda aquela votação. O que havia sido decidido outrora já não vale mais nada, a não ser que a votação daqueles ministros que já se aposentaram serão conservadas ou não. Então, qual a sua visão sobre essa questão, desse aspecto da segurança jurídica? Olha, isso é fundamental. Você não pode ter prosperidade nem atrair investidor se você não garantir a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais. Isso precisa ser objeto de ampla reflexão. Por quê? Porque repercute isso na vida da nação. Cada ministro do Supremo tem que ter essa compreensão da sua contribuição. Por quê? Porque quando você está no poder, você não pode até não querer ter limite no exercício da sua função, mas você está fazendo a sua história. Como é que você vai ser avaliado quando você deixar a caneta, quando ninguém tiver mais medo de você? Você vai andar na rua de cabeça erguida? Qual é o legado que você vai deixar para os seus netos, para os seus filhos, para os seus familiares? Então, isso é importante que cada pessoa que esteja exercendo uma função tenha essa compreensão, principalmente onde existe uma exposição maior no exercício do poder, como é o caso no Poder Judiciário. Nós temos, por exemplo, um grande desafio. Por que no Supremo só existe um juiz de carreira? Porque o próprio ministro Dino, Fux, né? Só o ministro Fux. Aí o ministro Dino, ele foi o juiz, tirou o primeiro lugar no concurso. Juiz federal. Juiz federal, brilhante e tal, mas ele só vai chegar no Supremo porque ele foi ser político. Verdade. Se ele tivesse se mantido como magistrado, ele jamais chegaria lá. Então, isso é um desafio. Portugal já aprimorou a sua Constituição através de grandes constitucionalistas, lá, Jorge Miranda, Canotilho, pessoas que contribuíram. Como é que a gente equilibraria essa questão de passar pelo presidente, que o presidente manda o nome e o Senado sabatina? Só que na nossa história, apenas um presidente, Prudente Moraes, ele perdeu as indicações. Foram 2 indicados pelo presidente Prudente Moraes, que foram derrotados pelo Senado da República. Prudente Moraes, se a gente olhar aqui, o nosso internauta nem se lembra quando é que ele foi presidente. De lá para cá, todos passaram, todos independentes, ou mais voto ou menos voto. Por exemplo, o ministro Dino foi muito rejeitado, como o ministro Mendonça, do presidente Bolsonaro, mas passaram. Enfim, como é que a gente equilibra isso, doutor Djalma? Com emenda constitucional. Você tem que fazer uma emenda constitucional, seguir, por exemplo, os países... A Constituição estabelece o saber jurídico, mas o que é o... Notório saber jurídico. Mas o que é o notável saber jurídico? O ministro Dias Toffoli foi reprovado em provas... Ele tentou ser juiz e não conseguiu em 2 oportunidades, etc, etc. Como é que equilibra essa questão? O que é o notório saber jurídico? O notório saber jurídico é a competência que o cidadão tem, com a desenvoltura que ele tem no trato daquela matéria do direito
que ele vai aplicar em última análise. Ele não precisa nem ser formado em direito, né, para ocupar a vaga no Supremo. Não, já teve até um médico lá, mas que teve problema. Mas tem que ter. Tem que ser, pelo menos, tem que ser advogado. Né? Advogado não, já teve médico no Supremo. Alguém pode não ser advogado e chegar no Supremo? E aí ele não vai ter o notório saber jurídico. Nós já tivemos um médico notório saber jurídico é que ele tenha feito curso de direito e tal. Mas aí o notório saber jurídico nem passou na OAB? Pois é, aí tem que esse é o outro problema. Porque aí tem que ser avaliado pelos senadores. E o que é fato? Não há exigência de ter inscrição na OAB. Nós temos que ter realmente um aprimoramento. Quer dizer, ele pode ser ministro supremo, mas não é advogado. Ou seja, ele só é advogado se passar no exame de ordem. Mas ele é bacharel e pode ser ministro do Supremo. Isso é uma excrescência, doutor. Realmente, esse modelo... Só o presidente, primeiro, o presidente indica o quê? Seu advogado. Sim. Isso aí, e o outro eu vou indicar um terrivelmente evangélico. Isso é critério. Esse aqui é porque eu quero um político. Isso aí precisa a sociedade debater, um amplo debate, sem paixão, porque a política ela é igual ao futebol, ela envolve paixão. E paixão cega. Então, a primeira coisa que tem que ser sedimentado em todo julgador é o compromisso com a realização do ideal de justiça. Está certo? O cidadão está certo? Tá. Então ele tem o direito reconhecido. Está errado? Está errado. Não, mas está errado, mas é nosso amigo. É do nosso partido. Ele é vinculado à nossa agremiação. Então vamos guardar o processo. Aí não vai. O país que consagra magistrados com esse perfil não vai para frente, não sai do atoleiro. Você tem que ter, no exercício da judicatura, pessoas, homens ou mulheres, comprometidos com essa concretização do ideal de justiça. Garantir o julgamento com imparcialidade, com neutralidade, com isenção. Não interessa. Se é do partido, errou, vai ter que cumprir, sofrer a sanção. Com isso, o que é que você faz? Você cria uma cultura de desestímulo aos infratores da lei. Agora, se o cidadão comete uma ilicitude, não, mas agora esse juiz é do nosso lado. Isso aí acabou a democracia, acabou o Estado Democrático de Direito, acabou tudo. Tem que refazer a cultura. O senhor indicaria algum modelo de corte constitucional do Brasil afora aí? Você tem modelo lá em Portugal, já tem o Supremo lá, o Tribunal Constitucional Português só julga questões do direito constitucional. E também o modelo de investidura é completamente diferente. Quem indica lá é a Assembleia do Povo. E também tem os requisitos para a pessoa. Tem que também muito juiz de carreira, tem um número lá que assegura a presença de juiz de carreira. Que você imagina, você tem vocação. Mas, doutor Djalma, a sociedade brasileira não cobra isso. A sociedade brasileira não está nem aí para as indicações do Supremo Tribunal Federal. Ainda não está, que nós estamos numa verdadeira evolução. Nós vamos recompor os fatos. Nós tivemos revolução em 1930. Autoritarismo, de 30 a 45. Depois o Getúlio saiu, entrou o Dutra e tal, o Getúlio voltou e se matou. Por quê? Porque não aceitava a crítica, não sabia conviver. Um governo corrupto. Mandou lá tentar matar os adversários e tal. Aí tivemos uma democracia tênue, aí vem... De novo. Onde é você de democracia tênue? Por quê? Por causa do modelo constitucional que tinha adotado. O Jânio era de um partido e o João Goulart do outro. O Jânio já estava anarquizando o Jango antes de vencer a eleição. O vice era da outra chapa. Era da chapa do presidente. PSD. Mas naquela época se elegeu o vice. Mas já era um modelo fadado à crise. Então, depois que o Jango tinha que assumir, os militares já não quiseram, fizeram parlamentarismo e tal. Enfim, tivemos revolução. Então, a nossa história ela é cheia de sequelas em relação à democracia. Nós temos que revitalizar agora o poder com novos agentes políticos. Nós temos formar uma nova geração de políticos que deixe esse fisiologismo. Você tem, por exemplo, esse governador de São Paulo, cara que tem noção do que é o poder. Você tem o governador de Minas, que vamos tentar abolir esse fisiologismo. Porque depois que nós passamos 20 anos de apagão democrático, aí o azar do Brasil entrega o poder para quem? Para o Sarney, ó. Aliás, talvez ele nem poderia ter assumido, né, doutor Djalma? Existe esse questionamento. Tem um questionamento. Mas já o negócio já estava tão tumultuado, já viu. Era melhor deixá-lo. Aí foi melhor deixar. E a primeira coisa que ele fez, para dar 5 anos, ele saiu dando
televisão, jornal, Rádio. rádio para todo mundo, criando, institucionalizando o fisiologismo, o patrimonialismo. Aí está aí. Agora, qualquer presidente tem que dar dinheiro para emenda parlamentar. O cara quer. O Lula deu agora e preço que se perdeu. paga O Lula hoje. deu agora e perdeu os vetos. Agora, doutor Djalma, Hervelde, doutor Djalma, eu queria aqui pegar também um pouco. Ele é um grande solvedor da cultura, né? Verdade. E eu queria que ele falasse um pouco, porque ele passeia pelo mundo, ele aproveita as férias dele, teve agora na Europa. Recentemente teve na França. O que é né? que o mundo está dizendo? Porque nós estamos num mundo complicado, né? Um mundo muito, muito complicado. Nós temos problemas muito graves, né? Lá na Ucrânia, nós temos problemas na Europa, das pessoas que migraram. Enfim, eu quero que o senhor fale um pouco, que o senhor circulou aí, tem Itália. Quer dizer, o mundo todo é uma grande confusão, doutor Djalma. Por quê? Por quê? Porque não tem líderes à altura da necessidade do mundo contemporâneo. Você tem, por exemplo, você tem nos Estados Unidos o Biden, o cara que já está velho. Não, Biden. Você tem o Trump, aí você vai disputar uma eleição nos Estados Unidos, que é o país da economia mais pujante do mundo, vai ser por quem é menos É rejeitado. uma referência, né? E é uma referência. Era uma referência para o mundo. Então você vai disputar para ver quem é o menos rejeitado. Ora, como é que o mundo vai ficar num ambiente de prosperidade e paz, se na primeira nação economicamente mais forte, você vai disputar a eleição para ver quem é o menos ruim. Não é quem é o melhor, é quem é o menos ruim. Por outro lado, qual é o grande desafio da humanidade? É sedimentar a ideia da solidariedade. Se colocar no lugar do outro para sentir a sua dor. Essa bronca todinha do judeu com o árabe. Porque como é que o árabe vai lá, corta a cabeça do judeu no século XXI? Aí o judeu vai lá, mata os árabes. Claro que isso aí vai fomentando cada vez mais a animosidade, a agressividade, o ódio. Falta de quê? Falta de uma liderança que consiga sedimentar ou estimular uma cultura de respeito ao outro, se colocando no lugar da outra pessoa, com a seguinte perspectiva: todos nós estamos de passagem pela Terra, uma passagem muito curta. Por mais poder que você tiver, Evelto, por mais dinheiro que você tiver, você vai chegar no seu crepúsculo, você vai ser velho, ou você fica velho ou você morre. O nosso destino é a senectude e depois a morte. Ora, se nós estamos de passagem na Terra, aí nós temos que ter essa compreensão, sedimentar entre os povos essa necessidade da solidariedade entre as nações. Aí você, por outro lado, não tem ainda, no direito internacional, um organismo capaz de ter uma jurisdição em relação às arbitrariedades que são cometidas nos países contra os seus nacionais. Então, nós temos que reformular a ONU, nós temos que... A ONU serve para alguma coisa, doutor? Ela serviu muito em 1900 quando ela foi em 45. Ela se viu, né? Ela substituiu aquela organização, a Liga das Nações, que gerou a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje a ONU serve para alguma coisa? Não, aí ela precisa de uma reformulação, precisa de quê? De líderes que sejam referências para o mundo. Aí você tem o Putin, por exemplo. Como foi que o Putin chegou na Rússia? Porque aquele Boris Yeltsin era um alcoólatra. E o filho dele está envolvido com corrupção. Para ter acesso... E o Putin é um membro da KGB, aí o Putin, que foi que o Putin fez com o procurador que estava apurando as irregularidades do filho do Boris Yeltsin? Ele armou com as mulheres lá para desmoralizar o cara, desmoralizou o procurador, caiu na graça do Yeltsin, Boris Yeltsin, e foi eleito presidente. E aí mostrou as suas garras, que não tem nada a ver com democracia, com empatia, com respeito para se colocar no lugar do outro, está fazendo essas atrocidades que vão, por outro lado, provocando rivalidades, intrigas e ódio entre os povos. Então, nosso desafio como seres humanos que estamos de passagem na Terra, sedimentar uma cultura com prevalência da solidariedade entre as nações e entre os nacionais. Para ver se... Eu já estive na Espanha um tempo, perguntei como minimizar esse ódio entre judeus e árabes. Aí um embaixador, que era muito brilhante, professor lá de Toledo, disse: olha, é muito difícil, porque eu tenho amigos que são gênios árabes e amigos que são gênios judeus. Mas tem um problema de uma pedra, quando fala nessa pedra, os homens se transformam e você não acredita que aquelas pessoas tão brilhantes
fiquem completamente sem noção e sem contenção, aí vira uma agressividade total. Aí o desafio da humanidade é tentar colocar, eu digo, a partir da infância, se você trabalhar a criança para se colocar no lugar da outra pessoa, formando esses valores que são essenciais. Quais são? Justiça como virtude, se coloque no lugar do outro, e solidariedade. É a escola. É a escola, em toda a humanidade. Justiça, não faça com outro o que você não quer que alguém faça com você. Solidariedade, se coloque no lugar do outro para sentir a sua dor. E respeito ao dinheiro público. Se nós conseguirmos, o Kant tinha essa ideia da paz perpétua, da harmonia entre as nações. Se nós conseguirmos sedimentar na mente de cada pessoa, em qualquer lugar do mundo, isso, aí nós vamos ter a humanidade mais pacífica e mais próspera. Doutor Djalma, opa. Deixando de lado aqui Fechando já o programa aqui, porque eu sei que o doutor Djalma, ele é um grande curtidor de Fortaleza. O que você faz em Fortaleza? Era justamente isso que eu ia perguntar. Falar um pouco sobre a amenidade, né? Falar um pouco qual o seu hobby, né? Rapaz, você é um andarilho, você gosta muito de caminhar. Vou dizer a você. Acabou de chegar de uma viagem aí, eu soube por uma amiga, que é amiga dele também, me passou isso hoje, inclusive, eu vinha para cá gravar esse podcast, e me disse, ele circulou aí e disse, não tem uma beira-mar como Fortaleza. É verdade? É verdade, cara. Isso aí é verdade, viu? Olha, essa beira-mar de Fortaleza é a beira-mar mais glamourosa do Brasil e eu acredito ser a mais charmosa do mundo. Você tem La Rambla lá em Barcelona, uma cidade, uma rua muito bonita e tal, mas não tem essa ventilação, esse clima que Fortaleza tem. O que é que falta? É apenas espírito público, de você dar um embelezamento ali, por exemplo, época de Natal, você vai ali na Champs-Élysées, em Paris, é luz para todo lado, um negócio iluminado. Por que você não pode fazer isso aqui? Para atrair gente do mundo todo. Outra coisa, dar um upgrade lá no Porto. Você tem que dar um upgrade ali, se você quiser. Ania Ribeiro foi uma secretária de turismo. Na época do ela queria fazer ela queria fazer um negócio para o mundo, para Fortaleza ser uma atração de turismo no mundo, com aquele ali no Porto do Mucuripe, tirando aquele negócio aquele negócio de gasolina, de óleo ali, tirando ali, botasse aquele negócio tudo para o P100. Fez até um concurso era o ícone de Fortaleza, que o Campelo ganhou, um cara muito brilhante, um arquiteto, mas aquelas forças perniciosas dos políticos interesseiros, com segunda intenção, bloquearam a ideia da moça lá e o Ceará perdeu. Agora você vai, não sei se estão melhorando, mas esse navio que chegou agora aí, o porto está muito acanhado. Mas graças a Deus a beira-mar está bonita. Tá, agora a beira-mar de Fortaleza seguramente é a melhor do Brasil. E o que é o meu grande desafio? Quando o tempo vai passando, a força da gravidade vai atuando sobre você. Inexoravelmente, você vai ficar velho. Aí você tem que resistir, você tem que caminhar. Mas eu conheço o doutor Djalma já há algum tempo, ele continua o mesmo. É impressionante. Verdade. Mas aí eu ando todo dia. As ideias não envelhecem. Só não aquelas ideias mais velhas, né? Que já são velhas, né? Mas o doutor Djalma tem essa característica importante. Mas aí que você tem que caminhar todo dia. Por exemplo, qual é o homem mais rico do Ceará? É o homem que tem saúde. Se você tiver o que você tiver, mas você não tiver saúde, você não pode nem sair de casa. Então, a minha compreensão é que você tem que ter saúde para você usufruir o melhor da vida. E prestar sua contribuição para tornar o mundo melhor. Claro. Esse é o meu grande desafio. Quero ficar na terra enquanto eu puder ser útil. E também não ter medo de morrer. Agora, recentemente, morreu um amigo meu, aí ele dizia, ele estava com câncer no pâncreas. Se eu só não morri porque eu não tenho medo de morrer. Eu andei com esse cara um bocado de tempo, aí quando foi um dia desse, ele realmente morreu, mas morreu altivo, destemido, e eu estou com essa compreensão dele. Se você tiver medo de morrer, você morre antes do tempo. E vamos viver. Doutor Djalma, um abraço, obrigado, viu? Obrigado pela participação. Que testemunho aqui. Uma alegria ter participado desse seu programa, que vai ser de grande sucesso pela competência de vocês. Já é. Obrigado. Obrigado por sua presença. E não esqueçam de acompanhar o nosso podcast, está na pauta pelo YouTube. Inscreva-se lá e ative o sininho. Podcast está na pauta, comigo, com o Evelt, hoje o doutor Djalma, produção do jornalista André Capiberibe.